Estamos vivendo uma era de desafios importantes. Nosso sistema alimentar global enfrenta tensões nunca vistas antes, desde crise climática, crescimento populacional e cadeias de suprimentos defeituosas. Mas esses choques em nosso sistema podem ser um estímulo para mudanças positivas? Isso aqui é tão incrível! Eu estou numa jornada para ver com meus próprios olhos como agricultores, cientistas e pessoas criativas estão reimaginando radicalmente como cultivamos nossos alimentos e os produzimos. Parece que eu estou numa estação espacial e uma alface super perfeita apareceu magicamente do céu. É uma busca para entender os maiores desafios que a humanidade enfrenta. Temos que acordar e temos que alimentar o mundo. Esse é um grande trabalho. E assim, criar um novo e melhor futuro alimentar. Seguindo a comida. Alimentos em extinção. Desta vez, a lista de alimentos ameaçados. É um sinal do que está por vir? Esse é o futuro? Nossas safras favoritas em risco de danos ou extinção. É uma daquelas coisas que me deixam acordado a noite inteira. E a luta para salvar os alimentos que precisamos e amamos. Este não é só o negócio da sua família, este é o sustento das pessoas de toda uma região. Com certeza. Esta é Lisboa, uma das cidades mais antigas de Portugal e um destino para os amantes da gastronomia do mundo todo. Seus mercados históricos se espalham por esta capital costeira, repleta de produtos nutritivos e deliciosos. Essas coisas são tão lindas. Eu tenho essa obsessão sempre que viajo de saber onde as pessoas compram a comida, porque sempre tem essa combinação em comum de coisas que eu conheço, tipo cogumelos, tomates, pimentões, alho e aí, bum! Bem no meio, esses sacos de caracóis vivos. Mas, acreditem ou não, muitos dos alimentos importantes que enchem esses mercados, e mercados como este no mundo, estão sob séria ameaça de extinção. O Fórum Econômico Mundial identificou uma lista de alimentos ameaçados, e ela não é uma boa leitura. Esta não é uma lista de espécies selvagens, raras e exóticas que podemos convenientemente empurrar para o fundo de nossas mentes. Estes são os alimentos que sustentam nossas vidas cotidianas. Uma lista surpreendente e longa. São safras que vemos diariamente e que agora estão na lista de alimentos ameaçados de extinção. E isso inclui muitas espécies que você provavelmente já comeu hoje. Então, digamos que você comeu uma banana com seu cereal no café da manhã ou talvez uma torrada com abacate, morangos, pêssegos. Bom, e claro, tem as espécies que nos dão prazer. As uvas que viram vinho, os grãos de café que são essenciais para um cappuccino matinal e, para mim, particularmente, o maior desastre é o chocolate. É uma lista que inclui alimentos que são vitais para nossa existência e nossas economias. Além do aquecimento global mudando as condições de cultivo, temos pragas, doenças, inundações, secas e até os próprios agricultores se afastando de safras que não podem garantir um sustento. Isto significa que corremos o risco de perdê-las. A noção de segurança alimentar pode ser estranha para muitos, mas com o chocolate e o vinho sob ameaça, talvez as pessoas prestem mais atenção. Quero ver com meus próprios olhos o que agricultores, cientistas e pessoas criativas estão fazendo para salvar alguns desses alimentos do mesmo destino que o dodô ou dos dinossauros. E vou começar com uma fruta que é vital para a sobrevivência de milhões. Isso aqui é tão incrível. Cada montanha para onde você olha foi esculpida à mão por causa do amor por nossas videiras. O vinho é uma indústria de 326 bilhões de dólares e vem moldando as nossas vidas e o campo há milhares de anos.
As pessoas comuns olham para isso e pensam como é bonito. Mas se você é um botânico, você fica impressionado com a quantidade de trabalho que isso deu. Mas alguns previram uma potencial queda na produção de vinho de até 85% nos próximos 50 anos, já que as regiões conhecidas pelo vinho fino ficaram muito quentes para produzi-lo. A Symington Family Estates é um dos maiores e mais históricos produtores de vinho de Portugal. Andando por aqui, nós vemos quilômetros e quilômetros de vinhedos. Então este não é só o negócio da sua família, é o sustento das pessoas de toda uma região. Com certeza. Sabe, isso foi comprado pelo meu bisavô em 1896 e é aqui que armazenamos e envelhecemos os vinhos do Porto por gerações. Vocês acham que tem muita pressão sobre vocês por terem que continuar essa tradição antiga? Acho que temos uma grande responsabilidade, principalmente sendo a 5ª geração. Cada geração enfrentou seus próprios desafios e, obviamente, agora o que nós precisamos é focar principalmente em nos adaptar à mudança climática. Das 1.100 variedades de uvas plantadas para fazer vinho que existem, apenas cerca de uma dúzia delas, e isso é só 1% minúsculo, compõem a maioria dos nossos vinhos favoritos. E a indústria do vinho ficará particularmente vulnerável se essas variedades não conseguirem lidar com as mudanças climáticas. Por isso, a família Symington está entre vários viticultores que ainda cultivam algumas das 1.088 variedades de uvas para vinho restantes. Johnny, o que nós temos neste campo? Isso é o que chamamos de biblioteca de videiras, 37 variedades diferentes. Estamos olhando para variedades que foram meio esquecidas com o tempo. Nesta região focamos em variedades principais, mas há outras variedades que gostaríamos de ver se elas estão mais adequadas às mudanças climáticas. Precisamos ter o máximo de informações disponíveis para tomarmos as decisões para as gerações futuras. E esse negócio histórico não está olhando só para o passado em busca de soluções, mas também adotando tecnologia de ponta para tentar tirar o vinho da lista dos alimentos ameaçados. Oi, James. Me fale sobre o que estamos vendo, Sim. Fernando. Por essa eu não esperava. Olha só! É um robô autônomo. Monitorando o nosso vinhedo. E como que ele não se perde nos diferentes corredores, hein? Ele tem sensores que identificam as diferentes vegetações. Podemos pará-lo? Sim. Eu queria... E nessa tela aqui aparece toda a informação que ele coleta. Me explica Sim. sobre isso. Tipo, por exemplo, eu tô vendo aqui que a temperatura tá 34,5. Eu acho que é isso. E tem a restrição hídrica, tenho quase certeza disso. Temperatura da folha, é o estado Certo. da folha. Da folha, a temperatura da folha. Pra que essa informação? Porque podemos correlacionar isso com o potencial hídrico das folhas. Então, Isso é pela importante. temperatura da folha, você consegue me dizer Sim. quanta água tem Sim, dentro dela. sim. E se a videira tá bem hidratada ou não Sim, tá. isso E mesmo. quanta água ela pode precisar. Sim. Em comparação, o Vine Scout é 300 vezes mais eficiente em colher informações do que um ser humano usando a tecnologia existente. Com a grande quantidade de informações recolhidas, ele fornece aos viticultores a capacidade de monitorar constantemente as videiras quanto ao estresse. Está sendo interessante conhecer uma família que vem crescendo neste lugar há séculos. E quando você vê uma coisa tão tecnológica, isso é um sinal do que está por vir? Esse é o futuro? Sim. Porque com esse tipo de dados podemos ajudar a preservar o futuro deste lugar e podemos tomar medidas para poder Sim. combater certas mudanças que ocorrerão no futuro, não é? Então é para permitir que séculos de cultura e tradição continuem existindo no futuro. Para os Symingtons, a introdução de novas variedades de uvas mais adequadas ao aumento das temperaturas e a proteção de suas variedades clássicas com tecnologia de ponta irão permitir que séculos de tradição continuem existindo no futuro. Se você ficou horrorizado com a ideia de perder o vinho da sua vida, prepare-se para o próximo da lista de alimentos ameaçados que podem desaparecer de sua cesta de compras: chocolate. E não importa se a sua barra é ao leite, branca ou amarga, ou se você pensou no cacau em pó, aquela coisa que você põe em bolos, biscoitos e no chocolate quente, todos esses produtos vêm de uma única espécie que está ameaçada.
Esse aqui é o cacau. Quando produzido e processado, ele vira o chocolate. Nos últimos anos, não temos tido bons resultados, porque o clima aqui nem sempre está estável. Nós tivemos chuvas fortes e períodos prolongados de seca. As árvores de cacau são cultivadas em áreas tropicais quentes e chuvosas dentro de 20 graus de latitude do Equador, muitas vezes por pequenos agricultores. Mas os padrões climáticos imprevisíveis causados pelas mudanças climáticas estão causando grandes problemas, incluindo a perda de insetos polinizadores vitais. Por isso, fazendeiros como Reynolds estão literalmente tendo que resolver o problema com as próprias mãos. Temos que tentar fazer a polinização manual. O processo acontece quando há muitas flores na árvore. E é aí que fazemos isso. A polinização manual é muito útil. Mas se essa técnica falhar, isso pode afetar muito a nossa economia e pode afetar muito a mim e a minha família. Eu não vou poder atender as necessidades da minha família. No Brasil, os produtores de cacau também estão se adaptando às mudanças climáticas. O cacau é a nossa única fonte de renda na nossa região. Sem o cacau, não podemos ter emprego e não podemos colher nada. Os agricultores aqui estão usando a agrofloresta, um sistema onde os cacaueiros são plantados dentro das florestas nativas pouco densas. Essas plantações são conhecidas como cabrucas. A cabruca é um sistema tradicional de cultivo de cacau, um sistema de água florestal, aonde o cacau se desenvolve melhor na sombra das árvores, tornando-se a costa cacaueira mais atraente para a biodiversidade. Proteger o delicado fruto do cacau das intempéries embaixo da grande copa da floresta ajuda a aumentar a polinização natural e a diminuir as doenças relacionadas ao clima. Com a ajuda contínua da Global Agroforestry Network, os sistemas implementados aqui e em todo o mundo podem impedir que o cacau e o chocolate se transformem numa coisa do passado. Mas o vinho e o chocolate não são as únicas superestrelas alimentícias da lista de alimentos ameaçados. Como as pontas dessas folhas foram queimadas, isso significa que perdemos a colheita do próximo ano também. E quanto tempo resta antes de uma catástrofe agrícola causada pela mudança climática? Quanto tempo pode levar até vermos evidências disso nas prateleiras dos supermercados? Devemos estar preparados para qualquer coisa. A mudança climática já está começando a ter um impacto negativo nas condições de cultivo de todos os tipos de frutas e vegetais do dia a dia. A ponto de, em algumas situações, se não fizermos algo imediatamente, essas coisas serão perdidas para sempre. Já vi que o vinho e o chocolate estão na lista de alimentos ameaçados e conheci medidas que estão sendo tomadas para tentar proteger o futuro deles. Mas eles não são os únicos alimentos de importância vital sob ameaça. A Califórnia se tornou um dos maiores produtores mundiais de abacate, com um consumo mais do que quadriplicando nos Estados Unidos e o mercado crescendo 2,5 vezes globalmente nos últimos 20 anos. Mas nos últimos anos, para o agricultor da quinta geração Chris Sayer, a batalha diária contra as mudanças climáticas está tornando o cultivo dessa fruta quase impossível. Esta árvore mostra o que os danos causados pelo calor fazem a um abacateiro. A luz forte do sol queimou várias frutas, vários galhos. Deveríamos estar vendo bem aqui na ponta novos frutos para o próximo ano. Mas como as pontas dessas folhas foram queimadas, isso significa que perdemos a colheita do próximo ano também. Para o Chris, o calor excessivo e as secas prolongadas são os principais desafios na hora de cultivar abacates, e a situação só piora. Incêndios florestais causados por intensas ondas de calor assolaram a Califórnia em 2020, dizimando 4,1 milhões de acres de terra. A mudança climática é um dos principais desafios que enfrentamos ao cultivar abacates. É uma daquelas coisas que me deixam acordado a noite toda.
Para combater os efeitos do calor excessivo do dia a dia, Chris tem 3 sistemas importantes em funcionamento. Na Califórnia, vivemos com cerca de 6 a 9 meses por ano, então temos um sistema de irrigação por microaspersão que fornece quantidade certa de água nas zonas das raízes onde precisam. Plantar safras de cobertura fornece sombra e biomassa ao solo para reter água. Nossa terceira ação é usar protetor solar. Essa é uma argila muito fina misturada com água e elas mantêm as folhas descobertas um pouco mais saudáveis, pois reflete parte da energia do sol e mantém a temperatura entre 10 e 15 graus mais fria. Além de suas batalhas diárias, Chris está se preparando para uma luta de longo prazo contra as mudanças climáticas. Essa é a área dos rizomas. Este é o local onde avaliamos diferentes raízes de abacate para testar a capacidade delas de tolerar o calor e a salinidade no futuro. Os depósitos de sal que se acumulam no solo e nas águas subterrâneas durante uma seca também são efeitos de um clima imprevisível. Se tiver muito sal na água, isso pode afetar as árvores. Fará com que algumas folhas murchem e você não terá o mesmo tamanho e qualidade de frutas que deseja. Liderados pela University of California, Riverside, as 400 árvores de Chris agora fazem parte de um teste de 20 anos para saber se diferentes raízes de abacate enxertadas em diferentes variedades de árvores podem juntas exibir maior tolerância a doenças, seca, calor ou salinidade do solo, com o objetivo de proteger Chris e agricultores como ele das mudanças climáticas a longo prazo. O relógio está correndo para alguns dos nossos alimentos mais queridos. Mas o que eu quero saber é quanto tempo ainda temos para fazer alguma coisa sobre isso. Oi, Simran, muito obrigado por falar comigo hoje. Tô adorando te ver, James. Eu vou conversar com Simran Sethi, autora, educadora e autoridade mundialmente reconhecida em nossas paisagens ambientais em constante mudança. Quanto tempo pode levar até vermos evidências disso nas prateleiras dos supermercados? Será algo gradativo ao longo das décadas ou é o tipo de coisa que pode acontecer num piscar de olhos? É uma pergunta bem interessante. Bom, um estudo muito abrangente foi lançado há alguns anos, escritos por 455 especialistas, representando 50 países que analisaram a biodiversidade agrícola. E o que eles descobriram foi que 1/8 das espécies de plantas e animais do mundo estão hoje em risco de extinção. Quando pensamos em biodiversidade, tendemos a pensar em animais e plantas selvagens, coisas como tigres ou certas árvores da floresta tropical. Não tendemos a pensar em plantas cultivadas, que também fazem parte da biodiversidade. A biodiversidade está ligada a todos os aspectos de nossas vidas, desde os alimentos que comemos, aos produtos farmacêuticos que usamos, a ração para os animais, a fibra que usamos. Cada parte de nossas vidas é impactada pela biodiversidade e, consequentemente, pela perda de biodiversidade que estamos vendo em uma escala tão extraordinária hoje. Nós desgastamos o que chamamos de biodiversidade e colocamos todos os alimentos e bebidas que consumimos numa situação muito perigosa. E se você acha que não pode ficar pior, prepare-se para minha próxima comida ameaçada. Ele é apreciado por muita gente. E juntos, consumimos quase 500 bilhões de xícaras todos os anos. Dizem que a cafeína de plantas, como o café, ajudou a alimentar as revoluções industriais no mundo todo na mesma medida que os combustíveis fósseis. E isso porque ela faz com que os humanos ajam com mais força por mais tempo. Então, não é só o prazer que está em risco aqui, é a produtividade econômica. Por isso, os cientistas estão tentando conservar essa espécie enfrentando desafios únicos. O café, uma planta exigente que demanda condições particulares para crescer, está sendo atacado de todos os ângulos. Mudanças climáticas, desmatamento, secas, pragas e doenças de plantas significam que tomar uma xícara de café no futuro não será tão fácil. É importante ressaltar que também significa que os meios de sustento de mais de 125 milhões de pessoas no mundo estão em sério risco. São agricultores, comerciantes, torrefadores, baristas e muitos outros empregos simplesmente desaparecerão. Mas há uma esperança. Cientistas do Laboratório Nacional de Preservação de Recursos Genéticos estão trabalhando nisso.
Temos cerca de 550 mil amostras de sementes armazenadas nesta sala aqui. Esta é uma das maiores coleções do mundo. Sabemos que algumas dessas sementes podem sobreviver de centenas a milhares de anos no armazenamento a frio. Bancos de sementes como este são tão importantes porque pegamos essa diversidade genética e aguardamos para o futuro. Isso permite que agricultores e pesquisadores tenham acesso a esses recursos genéticos durante as próximas gerações. Porém, quando se trata de preservar o café aqui, há um problema bem sério. As sementes que podem ser armazenadas aqui são do tipo ortodoxo, são as que toleram a secagem, além de baixas temperaturas. Então, existem alguns tipos de plantas que não podemos armazenar num cofre como esse, e isso inclui café. As sementes de café provaram ser intolerantes ao armazenamento a longo prazo ou em condições extremas de secagem ou congelamento, o que significa que, na melhor das hipóteses, podem durar só 12 meses. Em vez disso, os cientistas estão procurando preservar a planta real usando um método chamado criopreservação. Eu tenho uma safra de café arábica marselhesa aqui. E eles têm entre 4 a 6 semanas de vida. E estão bem bonitos e verdes e estão proliferando brotos. Então dá para ver vários botões saindo deles. O benefício de preservar o material vegetal real em vez da semente é que as sementes de café nem sempre têm os genes da sua planta cultivada. O que significa que quaisquer sementes usadas para cultivar novas plantas podem não produzir o café desejado. E na cafeicultura comercial, esse é um risco que não vale a pena correr. Tem uma boa quantidade aqui, então posso começar a cortar as pontinhas desses pequenos brotos em mais ou menos 1 milímetro de altura e largura. Nas próximas 24 horas, as pontas dos brotos continuarão sendo cuidadosamente preparadas, prontas para o seu destino final. Serem imersas em nitrogênio líquido extremamente frio. Teoricamente, elas podem ficar em nitrogênio líquido para sempre. Todos os processos metabólicos meio que param e ficam congelados no tempo. Armazenar essas coleções de plantas diversificadas em nossos bancos de genes internacionais é fundamental para futuros programas de cultivo. Não é exagero dizer que, para conservar o futuro da nossa própria espécie, temos que proteger o futuro de plantas-chave das quais dependemos para o nosso sustento, e isso inclui muitas safras do dia a dia. Mas para mim o que é reconfortante é que os agricultores, cientistas e engenheiros não tiram os olhos do problema. Eles trabalham todos os dias para nos manter alimentados.